que a escola dominical é importante para todos, aqui é onde nós aprendemos. Por que nós estamos fazendo isso aqui? É para modificar alguma coisa, para não seguir coisa rotineira. Daqui 6 meses, em outubro, tá, pastor? Não fazer outra competição, não sei o quê, mas não fazer sempre uma competição. Vamos fazer. Isso é para incentivar as pessoas. Há uns tempos atrás a gente tinha ponto de quem trazia mais aluno, quem trazia mais visitante, lembra? Isso não é questão de você, por causa disso, for trabalhar. Não é assim. É porque a pessoa se interessa e aí traz fruto. Todos nós trabalhamos na expectativa de sempre ganhar mais, subir mais na vida. Não é assim que a gente trabalhamos? Por que nós não fazemos para a obra do Senhor também? Vamos trabalhar desse jeito. O Senhor não precisa disso, mas nós precisamos disso. Eu quero chamar a Lucimara aqui, ela vai ler como é que a Escola Bíblica Dominical surgiu, tá? Vamos ver aqui, vem cá, Lucimara. Ela vai ler aqui certinho aonde foi a primeira escola dominical, como é que foi. Tem um histórico, viu? Graça e paz. Como surgiu a escola bíblica dominical? O início da escola dominical, como a conhecemos hoje, deu-se início a 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester. Era uma cidade importante da Inglaterra, no período após Revolução Industrial. Notável pela sua indústria de tecelagem, atraía muita gente, deixando a vida do campo e seguia para a cidade buscando melhores condições de vida. Entretanto, na cidade de Gloucester, a imensa riqueza de minoria constatava como um grande pobreza e analfabetismo da maioria da população. O fato que existiram muitas igrejas não impedia o avanço da criminalidade. Roberto Hicks, fundador da escola dominical, dedicou-se à carreira de jornalista e editor, trabalhando na imprensa Hicks, de propriedade de sua família, o qual ele passou a dirigir após a morte de seu pai. Roberto via uma profundidade e convicções religiosas. Fundou-se então a primeira escola, que funcionava aos domingos, porque as crianças e os jovens trabalhavam 6 dias por semana, durante 12 horas. Ele usava a Bíblia como livro de estudo, cantava com os alunos e ministrava. Também dava-lhe noções de boas maneiras, de moral e de civismo. De 1780 a 1783 foram fundadas 7 escolas dominicais, somente em Gloucester, tendo cada a média 30 alunos. Em 3 de novembro de 1783, Robert Hicks triunfalmente publicou em seu jornal a transformação de vidas ocorrida através da escola dominical. O movimento se espalhou e várias igrejas ao redor do mundo organizaram as suas escolas dominicais, hoje chamada EBD, mais antigas. Segundo se tem notícia, o ensino limitava-se em leitura da passagem bíblica, estudada simultaneamente por crianças e adultos. Mais para frente nasceu o desejo que houvesse um sistema de lições graduadas, seguindo adaptar o desenvolvimento da mente infantil, jovens e adultos. E varia estabelecer conveniência necessário, promoção de aluno de grau em grau, que começa com as crianças, igual a gente tem aqui, né, de salas em sala, entre os diferentes departamentos da escola dominical, e hoje conhecida como a maior escola do mundo. Amém? Obrigado, Simara. Então você vê o quanto tempo que a escola bíblica dominical funciona, né? Mais de 500 anos. Você viu? Mais de 500 anos que ela funciona. Então, isso está no coração de Deus, né? Porque não acaba. E é a melhor escola do mundo. Aqui você aprende. Nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos pegar uma classe bem pequenininha e outra bem grandona. Vamos fazer assim, tá?
Vamos chamar o jovem primeiro. Graças e paz, irmãos. Meu pai, o mundo insiste em me encontrar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora que não sei. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, pois sozinho não consigo mais, já sei. Sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar, pois sozinho não consigo mais, já sei. Sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Acordar mais cedo, em pleno domingo, choveu ou faça sol. Vou encontrar na escola dominical, que faz do domingo ser especial. A escola dominical é feita para mim e para você. Espaço para crescer e a Bíblia pode ser sempre junto com você. Que motivo eu tenho para acordar mais cedo? Eu pleno domingo, chove ou faça sol. Se não for trabalho ou então diverso algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo para acordar mais cedo. A escola dominical feita para mim e para você. Espaço para crescer e a Bíblia conhecer sempre. Mas o domingo ser especial, escola dominical, feita para você. Foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende a sua mão, quando já não tem saída, quando
quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Bem, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso e refrigera-me pelos caminhos da justiça. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e o teu cajado me consola. Sim, o teu cajado me consola. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia e a minha finalização aqui para essa manhã. Abra em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vou pedir para todos abrirem, inclusive os meninos, meninas, jovens, adolescentes e adultos, todo mundo, para nós abrirmos a palavra do Senhor. Eu aprendi uma coisa hoje, caiu uma ficha para mim hoje, que eu não tinha aprendido ainda na escola bíblica. Sabia? Não sei se alguém aprendeu alguma coisa aqui já hoje, mas para mim aprendi. Por que a escola bíblica se chama dominical? Porque é domingo. Sabia disso? Vocês sabiam disso? A escola bíblica dominical se chama dominical porque acontece todo domingo. E o domingo é o último dia da semana, né? É o primeiro dia da semana, né? A escola dominical acontece no primeiro dia da semana, seguindo a prática da igreja do primeiro século. Quando os discípulos do Senhor Jesus começaram a se reunir, eles se reuniam no templo, mas também eles se reuniam no primeiro dia da semana, nas casas. E ali eles tinham partir do pão, a comunhão e o culto do Senhor, no domingo. Então, essa questão, ela tem um contraponto. E o que eu estava pensando, e caiu a minha ficha, o contraponto é o seguinte. Quando os judeus se reuniam no Antigo Testamento, qual era o dia da semana que eles reuniam? No sábado. O último dia da semana. Não é? O sábado não é o último dia da semana? O sétimo dia, o sétimo dia, a semana tem 7 dias. Então eles se reuniam no sábado. A igreja passou a reunir-se no domingo, consagrando ao Senhor o primeiro dia da semana, e não mais o último dia da semana. Né? Essa foi uma passagem importante do Antigo para o Novo Testamento. Né? Não que Jesus estivesse contrário ao sábado, mas que Jesus estava entendendo, ou que ele sabia, que na verdade, todo dia é dia de consagrar ao Senhor. Então, consagrando o primeiro dia da semana, estamos consagrando os 7 dias ao Senhor. Né? É mais ou menos esse o caminho e entendimento da escola bíblica dominical. No domingo, dia 1º da semana, a igreja se reúne, consagra ao Senhor, louva ao Senhor, agradece ao Senhor e aprende as coisas do Senhor. Escola bíblica dominical. Em Apocalipse 1:3, está com a Bíblia aberta aí? Vou pedir para alguém ler em voz bem alta. Então, aí tem uma chamada bem-aventurança, né? Bem-aventurado, que significa o quê? Feliz, feliz, muito feliz. Bem-aventurado é aquela pessoa que tem a maior felicidade do mundo, tá? A palavra aí é essa, bem-aventurado
a pessoa que tem a alegria das alegrias. Maior felicidade do mundo é aquele que lê, aquele que ouvir, aquele que guardar a palavra dessa profecia. É o que está escrito aí. Olha, quando nós pensamos na escola bíblica dominical, nós temos essa oportunidade, né? E eu gostaria de chamar a sua atenção para esse processo do receber a palavra do Senhor no nosso coração, né? Como é que a palavra do Senhor entra na nossa vida? Como é que ela faz parte da nossa vida? E como que a escola bíblica dominical é importante nesse negócio? A primeira coisa que aparece aí é a palavra ler. Bem-aventurado aquele que ler essa palavra. O que significa ler? Olhando para o ponto de vista da comida, vamos supor assim que você tem diante de você um prato de comida, né? Um prato de comida gostosa, boa, alimento bom para a tua saúde. Quando você senta na mesa, para que aquela comida possa entrar em você, o que você tem que fazer? Comer. Ler tem o comparativo de comer. A comida pode ser bonita, pode estar bem feita, cheirosa, mas se você não comê-la, ela não vai entrar na sua vida. E o ler é isso. É o permitir que essa palavra comece a entrar dentro de você. Na leitura da Bíblia, o que a palavra faz? Ela entra onde? Ela entra na nossa mente, né? Ela entra na nossa inteligência. Você lê essa palavra e ela entra na tua capacidade racional de pensar. Você leu a Bíblia, ela então começa a entrar dentro de você. Lá em Apocalipse 10, de 8 a 11, está escrito assim, foi falado para João. Apocalipse 10, 8 a 11. Pode abrir a Bíblia aí, por favor. Apocalipse 10, de 8 a 11. Diz assim aí, a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele me disse, toma-o e come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Sabe o que a ordem que foi dada aqui para João? Para ele comer o livrinho. Comer. Né? A Bíblia é meio difícil de comer, né? Não é um livrinho, né? É um livrão. A Bíblia, não é verdade? Não é fácil de você comer. Mas a figura de linguagem que aparece aqui, gente, é a figura de você colocar nos seus lábios, você começar a mastigar, né? Então, comer é muito importante. É interessante que acontece isso. Alguns alimentos que nós comemos são doces. Mas depois que a gente acaba de comer aquela coisa muito doce, o que acontece? A boca amarga. Já aconteceu isso com você? Você come uma coisa muito doce e depois a sua boca fica amarga. E pelo contrário, existem outros alimentos que quando você come é amargo, mas depois se torna doce. Por que isso acontece? Por quê? Alguém sabe? Você come um bolo de chocolate, doce, doce, doce. Daqui a pouco a sua boca começa a ficar amarga. Sabe o que aconteceu? Aquele doce demais daquele alimento, ele entrou no teu organismo, caiu no seu fígado e ele intoxicou o seu fígado. O teu fígado começa a sofrer. Quando o seu fígado começa a sofrer, ele começa a produzir a bilis,
que é extremamente amarga. E aquela bilis que ele produz demais para poder consumir o doce, ele começa a voltar na sua boca. E a sua boca fica amarga. É interessante que isso acontece. E pelo contrário, quando você come uma comida amarga, por exemplo, eu de vez em quando eu gosto de mastigar uma folha de boldo, né? O boldo que a gente chama lá em Cuiabá de caferana. Aquele bem amargo. Só de dar uma mastigadinha assim, a tua boca já fica amarga. Só que depois que você terminou de mastigar aquela folha amarga, sabe o que acontece? A boca fica doce. Por que a boca fica doce? Quem nunca fez isso, eu quero te desafiar a fazer. Sabe o que acontece? O teu fígado fica livre. Ele não precisa produzir bilis. Você já comeu uma coisa amarga. Então, como você não está produzindo bilis demais, que é o amargo, o fel, a tua boca fica doce. É interessante que acontece isso. E isso tem um ensino muito importante aqui na palavra do Senhor. Quando nós estamos comendo a palavra do Senhor, nós podemos sofrer essa mesma situação. Diz a palavra que João comeu o livrinho e quando ele comeu, na boca dele era muito doce. Mas depois que caiu lá no estômago dele, ficou amargo. Né? Essa profecia do Apocalipse, gente, é uma profecia muito difícil. É uma profecia muito dura. É a profecia do final dos tempos. E pregar essa palavra era algo que ia produzir, que ia ter uma consequência amarga. Muito amarga. Né? Obedecer, comer o livrinho era doce. Mas a consequência do poder de Deus nas nações, a profecia do Apocalipse de destruição, de fim, de juízo final, era muito amarga. E esse é o desafio da Bíblia. Às vezes, gente, nós estamos aprendendo aqui coisas da Bíblia que são extremamente difíceis. Tanto para nós quanto para as pessoas. Muita gente não gosta da Bíblia, porque a Bíblia é um espelho. Você olha nela e vê você mesmo. E às vezes o quadro é feio, é amargo, é ruim. Eu não queria. Não queria ter aquela cara, não queria ter aquele cabelo, eu não queria ter esse jeito, essa forma eu não queria ser. É amargo, é ruim. A Bíblia muitas vezes é assim. Você lê a Bíblia e ela está falando de coisas bem difíceis para você. Mas é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos alerta. A palavra do Senhor nos chama a atenção. Por isso é preciso começar a comer. Né? Comer. Mas aí depois o Apocalipse 1:3 fala: bem-aventurado aquele que lê e ouvir. O que significa ouvir? No contexto bíblico. Não é apenas a experiência de escutar. Ouvir aqui tem o sentido de dar ouvidos. Não, ainda não é por colocar em prática, ainda não. Eu guardar daqui a pouco. Mas dar ouvidos. Dar ouvidos é o processo da digestão da comida. É quando o teu organismo, quando você come alguma coisa, ele começa a digerir a comida que você comeu. E é um processo trabalhoso, né? Tanto é que quando a gente acaba de comer, o que você tem que fazer quando você acaba de comer? Senta, ou deita mais ou menos com o tronco levantado e fica quietinho. Se você acabar de comer um prato de comida e sair correndo, o que acontece? Alguém já fez isso? Você está com muita vontade de jogar bola. Aí você acaba de comer e vai jogar bola, correr. O que acontece? Hã? Vomita? Pode acontecer de vomitar. Mas uma coisa pelo menos acontece. Dá uma dor aqui, ó. Uma dor no estômago. Por que dá uma dor no estômago? Porque a digestão que está sendo feita lá no teu estômago é prejudicada. Né? Você está correndo, gastando energia para outra coisa. E a digestão fica prejudicada. Então o que acontece? Você vai ter uma má digestão. Você vai sofrer. Né? Por que quando a gente come, as crianças ficam bravas com a gente? Acabou de comer, não pode entrar na piscina. Não pode nadar. Por quê? Da congestão. A digestão para.
E você pode morrer afogado, porque você vai ficar com congestão dentro da piscina. Muita gente está morrendo na praia porque acaba de comer lá uma comida e vai para a praia. E entra no mar. E aí morre por causa da congestão. Então, quando a gente ouve, a gente come a palavra, e aí agora a gente tem que dar ouvidos a ela. A gente tem que começar a digestão dela. Você tem que ficar ruminando a palavra. A palavra ruminar é muito boa, porque a ideia é a ideia da vaca, né? Vocês sabiam que a vaca tem 4 estômagos? 4 estômagos. E a comida que ela come tem que passar em cada um dos 4 estômagos. O que a vaca come mesmo? Mato, capim, né? Grama. E aquela grama que ela come, ela tem um processo digestivo muito mais difícil. Claro. Então o que tem que acontecer para aquilo se tornar alimento para ela? Tem que passar em 4 estômagos. Por isso, quando você olha para a vaca, depois que ela acabou de pastar, de comer, o que você vê a vaca fazendo? Ruminando, remoendo. Aquela comida que ela comeu e foi para o primeiro estômago, ela volta na boca da vaca e ela começa a ruminar. A vaca baba, né? Sabe por que o boi não cospe? Ele baba. É isso, ela começa a ruminar. É um processo muito importante para nós ouvirmos a palavra. Sabe o que é esse ouvir? É o meditar. É você dar um tempo. Eu escutei, eu comi, agora eu preciso esperar que essa palavra comece a entrar na minha vida. Né? E se esse processo não for respeitado, provavelmente, tudo que você comeu não vai valer nada. Né? Esse é um dos problemas da nossa alimentação. Hoje em dia nós somos a geração do fast food. Come rápido, come um lanchinho, come um hambúrguer. Você para a tua correria, come e vai embora. Não tem processo de digestão, não tem processo de ruminação. O seu organismo acaba perdendo os nutrientes que você comeu. Vai tudo embora. Não passa, não entra no teu organismo. Então, comer é importante. Digerir o alimento que você comeu é muito importante. Por isso que a palavra diz, é preciso comer, é preciso ler a palavra e ouvir a palavra. Muita gente lê a Bíblia e para nisso. Né? Leu a Bíblia como um livro qualquer. A Bíblia tem tanta história legal. A gente está vendo até as novelas na televisão agora, novela da Bíblia. Que legal, bonito. Mas só fica no ver, só fica no ler. Não passa disso. Se essa palavra não entrar dentro de você e começar a digerir dentro de você, ela não vai para o maior processo que é mais importante, que é o guardar a palavra. Olha só, ler, ouvir e guardar. Tá? O que é o guardar da palavra de Deus? Guardar. É assimilar, reter, incorporar as vitaminas, proteínas, sais minerais para o seu organismo. Tá? Então, esse é o processo final da digestão. Né? É o momento que a palavra do Senhor entra na tua vida. Ela começa a modificar a sua vida. Né? Quando a gente come vitamina, a gente come uma laranja que tem vitamina C. Né? Aquela vitamina, ela vai fazer o que no nosso organismo? O que a vitamina C faz no nosso organismo? Quando ela é incorporada. Ela te protege. As vitaminas são protetoras do nosso organismo. Né? Por que a gente está vendo muita gente com gripe por aí? Baixou a imunidade, entrou um vírus da gripe, vírus diferente, vírus forte, e a pessoa que estava com a baixa imunidade, ou seja, poucas vitaminas, o que acontece? O vírus da gripe entrou e adoeceu a pessoa. Né? A irmã Lucimara está passando por isso, né?
bastante forte. Binho, Natan, Débora, muita gente passou por isso, né? Irmãos, por que isso está acontecendo? Porque tem um vírus novo na praça, né? É um vírus da gripe diferente do que a gente já teve. E a gripe é assim, né? É uma doença que todo ano ela vem diferente. E quando ela pega na gente, com a baixa imunidade, né? Aí ela entra e adoece a gente. Dá febre, dor de cabeça, tosse e tantos outros incômodos que acontecem. É por quê? Porque está faltando o que no corpo? Vitamina C. Que é a vitamina que nos ajuda a combater todos os vírus dessa forma que entram. Né? Então, o que nós precisamos? Que a palavra de Deus ela entre em nós e ela se torne parte de nós. Ela entra no nosso sistema imunológico e ela nos ajuda a combater as enfermidades, os vírus, bactérias, e nos ajuda a manter a nossa força. Força para trabalhar, força para estudar, capacidade mental no caso, né? A pessoa que não se alimenta corretamente e que não guarda essa alimentação, né? Os alimentos que ela está comendo não entram dentro dela para fazer parte do seu músculo, para fazer parte do seu sistema imunológico, essa pessoa adoece e morre. Né? As piores doenças, irmãos, hoje em dia que estão acontecendo, são as doenças que tornam as pessoas incapazes de se defender. São as doenças autoimunes, né? Em que a pessoa perde a capacidade de imunidade. E ela pode adoecer e morrer por qualquer motivo. A AIDS, por exemplo, é uma doença gravíssima por causa disso. Ela deteriora, ela estraga, acaba com o sistema imunológico da pessoa. Aí a pessoa pode morrer de gripe. Porque ela não consegue combater o vírus que entrou lá dentro dela. Então, é preciso que a palavra do Senhor entre dentro de nós, através do comer, mas principalmente, ela entre dentro de nós na nossa capacidade de armazenar, né? De receber essa palavra. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Ela tem que nos fazer mover. Ela tem que mudar o nosso viver. Né? O que significa guardar? Colocar em prática. Obedecer. Não adianta nada você comer um prato de comida, digerir lá, mas se ela não entrar no seu organismo, nas suas células, e não fizer você forte, não adiantou nada. Você só pode até engordar, pode até ficar com barrigão, mas não vai fazer parte da tua saúde. Né? Então a Bíblia, ela vai entrando na nossa vida, pela leitura, pelo ouvir e pelo guardar, ela vai nos fazer fortes espiritualmente, capazes de vencer a tentação, capazes de fugir de Satanás, capazes de vencer as provas desse mundo. Por isso que o crente que não tem a palavra de Deus no seu coração, ele é fraco. Ele cai. A mínima provação, a mínima tentação, Satanás levanta o dedinho mindinho assim, ó. O crente já caiu. Porque não tem força. Não sabe se defender, não sabe falar nada, não conhece a palavra. Não sabe nem o Salmo 23. Se falar, não. Se pedir para o crente orar, não sei orar. Por que não sabe orar? Não conhece a palavra de Deus. Não sabe como Deus responde a orações. Não conhece esse Deus vivo e verdadeiro na sua vida. Então, não tem a prática da palavra do Senhor. Cai facilmente. Então, amados irmãos, nessa manhã, comemorando a nossa escola bíblica dominical, eu gostaria de convidar os irmãos para que nós entendêssemos esse processo do Senhor. Não só com a nossa mente, porque é importante entender com a nossa razão e com a nossa inteligência. Claro que é importante. Tudo que entra na nossa vida entra primeiro aqui. Entra aqui, aqui. Mas tem que passar para onde? Para o coração. Tem que passar para a sua alma. Tem que modificar a sua vida. Se a palavra do Senhor não está modificando sua vida, ela não está servindo para nada. Não adianta você se encher de conhecimentos. Não adianta você se encher de muitas coisas. Se a palavra de Deus não modificar
o seu viver. Bem-aventurados, felizes, muito felizes, são aqueles que leem a palavra, ouvem a palavra e guardam a palavra. É isso que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos dar lugar ao Senhor, em nome de Jesus.